Eu sou Lea Mara Langoni, jornalista e bióloga. Realizei este projeto acadêmico de divulgação científica na Universidade São Judas Tadeu no ano de 2013, sendo publicado em 2014 na forma de folder. É uma filogenia ou árvore genealógica das plantas. Esta videoaula fará uma descrição geral de seu conteúdo. A figura 1, feita a título de introdução, mostra como as plantas se inserem na árvore da vida e como elas se relacionam com outros grupos de organismos. Estão representados os três domínios, bactéria, arqueia e eucária. E as setas indicam eventos endossimbióticos primordiais que favoreceram a diversidade evolutiva das espécies ao longo do tempo. A endossimbiose com uma protobactéria do mesmo filo da Escherichia coli, aqui representada, leva ao surgimento da mitocôndria e define o grupo dos eucariotos que, além de possuírem carioteca, apresentam organelas com membrana. Esta ramificação com cores diferenciadas estabelece primariamente uma relação de endossimbiose com uma cianobactéria, aqui representada, levando ao surgimento dos plastídeos primários e os irradia secundariamente a alguns organismos dos demais ramos eucariotos, exceto animais, fungos e amebozoa, que não está aqui representado. O que diferencia estes três ramos verdes dos demais é a presença de clorofila B. Inclui as algas verdes 1, clorofícias e uvofícias, 2, carofícias e as plantas terrestres, ou simplesmente plantas, é delas que vamos falar. Os esquemas representam organismos reais com suas organelas características, ilustrando as endossimbioses apontadas pelas setas e estão identificados na legenda. Estas relações são detalhadas na videoaula 2. Esta figura é o escopo do trabalho. É um cladograma das plantas terrestres viventes. Viventes porque não inclui as extintas, e terrestres porque, embora existam muitas espécies aquáticas, como Vitória régia aguapé, esta foi uma característica adquirida secundariamente, ou seja, elas derivaram de um ancestral terrestre. E lembrando, o cladograma representa um grupo composto de um ancestral comum mais recente e todos os seus descendentes. Vale dizer que sua organização hierárquica pode mudar conforme o conhecimento científico avança. A linha do tempo mostra quando ocorreu a derivação de cada ramo, com as sinapomorfias representadas em vermelho. Sinapomorfia é uma característica apresentada por um ancestral e partilhada por todos os seus descendentes. Basicamente, o que diferencia as plantas dos demais organismos clorofilados é a presença de embrião e estômato que surge há cerca de 470 milhões de anos com as briófitas, plantas avasculares. Cerca de 30 milhões de anos mais tarde, surgem as plantas vasculares que ainda não apresentam sementes, as pteridófitas. Por volta de 310 milhões de anos atrás, derivam as espermatófitas, plantas com semente, através das gimnospermas, e, por volta de 180 milhões de anos atrás, as angiospermas, que são este ramo azul e suas derivações, e representam cerca de 90% das espécies descritas. Aqui temos alguns dados estatísticos, sendo o número absoluto por grupos taxonômicos e percentual de espécies descritas aceitas por grandes grupos. Adotou-se a hierarquia filogenética proposta pelas fontes detalhadas na legenda. Assim, temos as plantas
embriófitas ou, conforme proposta atual, classe Excetópsida. Ela se subdivide em subclasses e, no caso das angiospermas, são mostradas as superordens por conta da maior diversidade. Os desenhos ilustram características básicas de cada grande grupo. Por exemplo, as briófitas se reproduzem por esporos e, embora todas as plantas apresentem alternância de gerações, elas têm ciclo de vida gametofítico dominante, que é a estrutura haploide, ou seja, apresentam esporófito, estrutura diploide, somente quando há reprodução sexuada. As pteridófitas também se reproduzem por esporos, agrupados em soros ou estróbilos, porém, seu estágio haploide é efêmero e pouco desenvolvido. As espermatófitas apresentam ciclo de vida com esporófito dominante e se diferenciam em gimnospermas, que apresentam sementes nuas, sem frutos, e angiospermas, que apresentam flores e sementes geradas em ovários que originam os frutos. Dentre as angiospermas, a diferenciação entre monocotiledôneas e eudicotiledôneas é mostrada comparativamente em estruturas visualizadas a olho nu ou em cortes de caule e raiz, onde se vê a diferença de arranjo nos feixes vasculares. Em geral, monocotiledôneas apresentam um cotilédone, partes florais em número de 3 ou 6, nervuras paralelinérveas, pólen unisulcado, raízes fasciculadas. Eudicotiledôneas apresentam 2 cotilédones, partes florais em múltiplos de 4 ou 5, nervuras em rede, raízes axiais e pólen tricolpado. A distribuição acíclica das partes florais da magnólia representa uma característica primitiva, enquanto que a distribuição em eixo radial, ilustrado aqui por uma margarida, representa uma característica mais derivada. Os números remetem ao verso do folder em quadro anexo, onde se vê as ordens listadas em sequência evolutiva em letras coloridas, as famílias em ordem alfabética e grifados os gêneros que ilustram o cladograma. A figura 3, feita a título de conclusão, serve para estimular discussões, destacando que as inter-relações entre espécies, sejam elas comensais, mutualísticas, parasitárias ou predatórias, são fundamentais não só para o surgimento de novas espécies, bem como para a manutenção dessa diversidade, ou o que chamamos de pool gênico. Além disso, as fotos ilustram diversos mecanismos adotados pelos seres vivos para burlar o predador em sua luta pela sobrevivência e preservação de sua espécie. Veja quais você consegue descobrir.